Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Tem bastante tempo que eu não passo aqui, mas consegui hoje, consegui. E a gente tem que agradecer, né, pelos momentos que a gente consegue. E vou compartilhar com vocês um estudo que já tem falado, né, já tem sido ministrado ao meu coração, ao meu espírito, já há alguns dias, e eu acho importante trazer para os nossos dias, principalmente mulheres. Esse estudo ele se encontra aqui, né, no nosso livro da vida, um livro que me acompanha o tempo inteiro, né, um norteador. E nós vamos ler um pouco aqui da história de uma mulher chamada Abigail. Está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Eu vou pular alguns versículos, porque o capítulo ele é bem grandinho, mas se você puder, leia 1 Samuel 25, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Em algumas outras versões vem deserto de Parã, que tinha seus bens na cidade de Carmelo. Era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas no Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. E eu vou parando aos pouquinhos para a gente, né, ir conversando, ir dialogando. Né? Nabal era um homem rico, um homem com posses, mas era um homem, né? A gente vai ver aqui no decorrer da história que ele era um homem que recebia proteção, sim, do exército de Davi, né? Indiretamente prestava serviços para as propriedades de Nabal. Então, né, mas ele era arrogante, ele era uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa soberba. E apesar de ser descendente de Caleb, né, quem não conhece a história de Caleb, Caleb e Josué, leia para que você possa entender. Apesar da descendência, né, não quer dizer que por conta dessa descendência ele vai ser uma pessoa excelente, né? Caráter é algo que está dentro do ser humano. Enfim, versículo 4. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Cara, ele sabia que era filho de Jessé, então ele sabia muito bem quem era Davi. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde?
Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, a esposa de Nabal, mulher de Nabal, né? Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, Nabal, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele, ninguém consegue conversar com Nabal. Isso o servo falando para Abigail. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Olha a sabedoria. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adianta proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quer dizer, a ira de Davi, né, por busca de fazer justiça, estava ali inflamada. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Olha isso, gente. A culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. O nome Nabal significa tolo ou insensato, fútil, imprestável. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Abigail aqui, ela reconhece a soberania de Deus, a soberania do Senhor. Que teus inimigos e todos os que te pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Quer dizer, em tudo, Abigail, ela coloca o Senhor à frente. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel,
meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Ali Davi já começa a ficar mais calmo. Olha o que a sabedoria de uma mulher fez diante de uma situação que poderia ser um derramar de sangue que ficaria na história. Né? Quando Davi ali ele se acalma e ressalta a sabedoria e a sensatez de Abigail, significa que ela agiu coerentemente, né? Ela estava com sabedoria e, além da sabedoria, muito humilde, conectada com Deus também, né? Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. E assim, um banquete como um rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Então ela chegou dessa situação. Tá passando um carro aqui. O moço está vendendo, está trabalhando. É ao vivo, é assim. Que Deus abençoe as vendas dele, né? Quando a Abigail chega desse embate, né, dessa evitação, vamos dizer assim, de um derramamento de sangue, uma batalha espiritual grande, ela chega em casa e encontra o homem insensato dando um banquete como se fosse rei. E aí, né, a palavra diz que ele estava alegre e bastante bêbado. Se era um banquete, estava bebendo muito, né? E ela, então, nada lhe falou até o amanhecer. Porque não adianta a gente falar com uma pessoa que está numa situação que ela não está na sua lucidez, não está na sua razão, né? Está sob efeito de álcool, de qualquer outra situação. Não adianta falar com alguém que não vai te ouvir. Já no natural não ouviria. Bêbado, então, muito menos. Então, a sabedoria de ficar em silêncio, falar na hora certa. De manhã, quando Nabal, né? Eu falei que não ia ler tudo, mas achei melhor ler. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra, gente. Então, a mulher sábia, ela reconhece a hora de falar e a hora de só observar. Ela não perde tempo, ela não discute, ela não fica à toa, ela não debate, ela não critica, ela fecha a boca, ela ora e ela espera o momento certo. E aqui, quando a palavra fala que ele ficou paralisado como pedra, e aí eu fui estudar essa paralisação, né, até pelo meio científico mesmo, alguns estudiosos... É um sacolão móvel. Alguns estudiosos sugerem, até parece que ele sabia, como passou aqui na porta, ele, né, diminuiu. Hoje eu estou trabalhando de home office, então acontece isso. Estudiosos sugerem que ele pode ter sofrido um derrame ou um ataque cardíaco. Não se sabe, mais possível um AVC ou um derrame, tá? Então,
ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desrespeito, com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi então casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho aqui de Abigail, né? Quem foi essa mulher? Quem era essa mulher assim tão sábia, né? Abigail, ela foi uma mulher de destaque na Bíblia. Ela foi uma mulher que fez parte da história do rei Davi. Foi família do rei Davi porque se tornou mulher do rei Davi, né? A gente pode dizer que Abigail, ela teve um grande significado para o ministério das mulheres por suas qualidades e características muito marcantes. E como sábia, né? Como mulher que faz a diferença, a gente não pode deixar de ilustrar, a gente não pode deixar de mencionar, a gente não pode deixar de falar desse tipo de exemplo, né? Então, se a gente for olhar a história de Abigail, nós podemos separar aqui algumas marcas da mulher valorosa que a gente aprende com Abigail, algumas marcas da mulher sábia que aprendemos com Abigail. E nós estamos numa era, num tempo em que precisamos dessas marcas da Abigail. Abigail, ela foi determinada e decisiva. Ela não entrou em desespero, né, com a falta de sabedoria do seu marido. Ela não ficou reclamando, ela não ficou pranteando ali, perdendo tempo, chorando. Não, ela era determinada, ela foi decidida, ela levantou e ela fez alguma coisa. Abigail foi pacificadora e bondosa. A mulher que pacifica é a mulher que acalma situações, tempestades. Ela não leva desespero, ela leva solução, ela leva paz, ela leva sabedoria, ela leva harmonia. Ela foi respeitosa, ou seja, a mulher que é respeitosa, ela reconhece a hierarquia, ela reconhece quem está acima de você, ela reconhece pessoas que têm algo a mais, algo que ela precisa aprender com, ela depende disso. E além de tudo, gente, ela era uma mulher completamente dependente de Deus e conectada com Deus, porque o tempo todo ela usou o Senhor para falar com Davi. Ela falou que o Senhor permitiu, né, que o Senhor faça, que o Senhor abençoe, que o Senhor o tempo inteiro. Ela foi sincera, ela não mentiu para poder tentar nem seduzir, nem atrair Davi, nem impedir que Davi fizesse, né, cometesse uma atrocidade. Não, ela foi sincera. Abigail foi forte. Quantas mulheres ali se acovardariam de falar ali com o rei, né? Quantas mulheres ali não conseguiriam enfrentar o seu marido, fazer sem falar primeiro com o seu marido. Não adiantaria ela ir falar primeiro com o Nabal, porque ele iria acabar com ela, não ia permitir. A sabedoria é assim também. A mulher sábia, ela sabe o momento de falar e o momento de calar. E nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria. Ela foi valorosa, ela em momento nenhum, ela usou sim de humildade, mas ela não se minimizou. Então ela
tem o seu valor. Pena que Nabal não sabia a mulher valorosa que tinha em casa. E ela foi resgatada, né? Todas essas marcas dela fizeram com que ela fosse resgatada, porque a mulher naquela época, né? Viúva, tudo muito mais difícil. E Davi reconheceu o valor de Abigail quando soube que Nabal havia morrido, não a deixou desamparada. Quem não gostaria de ter uma mulher sábia ao seu lado? Então, ela tem a sua importância. Quando os problemas surgem, gente, eles surgem para nos desestabilizar. Problemas, eles surgem para nos desestabilizar. Não é sempre que a gente vai estar ali centrada, calma, né? Pensante ali, conectada o tempo todo, direcionada, mas nós precisamos estar concentrada em Deus, lembrar dessas mulheres que têm marcas, dessas mulheres que fizeram a diferença, dessas mulheres que deixaram um legado, que deixaram um exemplo para as nossas vidas e utilizar nesses momentos quando os problemas surgem, para ao invés da gente ficar desestabilizada, a gente centrar, orar, respirar fundo e buscar a orientação de Deus. Então, quando tudo, né, parecia normal, o rei Davi passa pela região, envia os jovens, né, com um pedido gentil e educado, né, o rei queria providenciar alguma comida para os seus homens, mas aí Nabal foi extremamente insensato, mal agradecido, desagradável, mal educado. E que bom que um servo foi até a esposa. Provavelmente os servos também sabiam que Abigail, ela não era como o marido. Ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher sensata. E por isso um chegou até ela e falou do que estava acontecendo, porque sabia que ela teria sabedoria para agir, sabedoria para fazer alguma coisa, né? Como o servo ele coloca aqui, imediatamente ela se levanta, imediatamente ela vai resolver, imediatamente ela arruma uma provisão, né, para levar a esses homens, né? E o servo fala: "E veja o que a senhora pode fazer". Ele sabia que ela poderia fazer. Ela não ficou paralisada, ela tomou uma atitude. Ela entrou com ação, sabia que eram homens que estavam ali caminhando no deserto, andando no deserto, providenciou comida, providenciou bebida, providenciou alimento, providenciou sustento e se preparou. Ela não ficou lá mandando, né, os servos levarem, não. Ela se colocou à frente, ela não se acovardou, né? Ela se colocou à frente para pacificar a situação. Que nós sejamos mulheres que pacificam situações com sabedoria, que pacificam tempestades sem gritar, sem desespero, sem ignorar, sem não pedir, né, a orientação de Deus. Que sejamos mulheres como Abigail, que sejamos mulheres sinceras, mulheres valorosas, mulheres que estão prontas para resolver questões, mulheres que resistem à insensatez, resistem aos problemas da vida, né? Que a gente não fique apagadas, escondidas, ignoradas, à mercê da decisão dos outros. Se tiver alguma coisa nas suas mãos para fazer, faça. Se tiver alguma coisa na sua competência de realizar, na sua competência de melhorar, na sua competência de resolver hoje, resolva hoje. Assim como Davi, né, resgatou Abigail, que Deus ele possa resgatar a nossa vida hoje e nos fortalecer, que Ele possa nos fazer plenas, que Ele possa nos fazer
transformadoras de situações, que Ele possa nos fazer florescer aonde estivermos, que assim como Abigail deixou marcas de uma mulher sábia, marcas de uma mulher diferente, marcas de uma mulher que faz acontecer, marcas de uma mulher humilde, mas muito sábia, muito inteligente, muito determinada, muito respeitada, uma mulher que é solicitada para resolver questões, né, para apaziguar situações, que nós venhamos a ser essas mulheres, que o Senhor ele possa derramar sobre nós essa unção de sabedoria, unção de inteligência, unção de determinação, unção de resolução de questões, unção de conexão com Deus, unção de transformação da tempestade em bonança. Que eu e você sejamos Abigail nesse tempo que se chama hoje, e que através do nosso feito o nome do Senhor ele possa ser exaltado e glorificado no nome de Jesus. Um excelente dia para você. Fique na paz.